estamos de volta no nosso canal Dose de Alegria. A nossa história de hoje, o nome dela, Envia Alguém para Me Contar. Lógico que, que precisa de alguém para contar algo. Lá numa cidade bem distante, em uma aldeia, lá em Papua Nova Guiné, lá perto da Austrália, mais ou menos, tinha uma família que morava nessa aldeia. E engraçado, criança, que lá nessa aldeia, as crianças nasciam e não recebia logo o nome, porque lá tinha muita doença, sabe? E as pessoas nem colocava o nome das crianças porque ela dizia que não precisava, né? Então, às vezes, com 1 ano, 2 anos, é que eles colocavam o nome das crianças. E essa criança aqui, a mãe, onde ia, carregava ela. Para todo lado ela ia, porque a mãe dele ajudava na plantação, né? Ajudava o marido. E aí um dia ela estava lá na plantação de batata, plantando batata doce. E o marido dela tava lá de plantão, né? Vigiando aqui, ó. Tá vendo aqui o marido dela? Tava vigiando, né? Pra tomar conta da esposa, do neném, né? Da plantação. Ai, de repente, sabe o que aconteceu, menina? Veio um porco correndo em direção à plantação de batata. E aí, sabe o que aconteceu? Meu Deus, o pai desse menino pegou uma lança e flechou o porco, matou o porco. De repente apareceu um homem correndo, todo assustado o homem. Meu porco, você matou meu porco, por que você matou meu porco? O meu porco dormia na minha tenda, o meu porco fazia companhia para mim, por que você matou meu porco? E aí ele ficou muito triste ele ficou. O homem ficou até sem graça, sem jeito, porque ele já tinha matado o porco, né? Não tinha outro jeito mais. Aí o índio foi embora pra tenda, muito triste, né? Lá na aldeia. E aí o tempo foi passando. Essa criança ganhou o nome de Olifá, né? E aí o tempo foi passando e ele só observando, sabe que Olifá era uma criança muito diferente. E ele tinha muita curiosidade, sabe? Ele ficava sempre olhando as coisas. Um certo dia, ele estava sentado na beira de um riacho e ele começou a observar. Que coisa linda, gente, os pássaros, as árvores, esse céu tão lindo. Deve ter alguém bom que fez tudo isso, porque aqui nessa aldeia só tem gente ruim, só faz maldade, tudo que eles fazem é maldade. Ai, e ele ficou olhando para o céu e falou assim, bem que podia enviar alguém para me contar quem fez todas essas coisas. E Olifá, sem saber, ele fez uma oração, criança. É verdade, ele fez uma oração, ele pediu para Deus para mandar alguém para falar com ele, para contar tudo para ele. E sabe, um certo dia chegou um homem lá na aldeia com um livro de capa preta e Olifá saiu correndo para saber quem era e o que ia fazer e o que era aquele livro preto. E aquele moço começou a explicar para ele, sabe? Falou com ele, eu sou um missionário, eu vim falar da palavra de Deus. Aí ele falou, mas quem é Deus? Ele falou, Deus é o criador de todas as coisas. Inclusive foi ele que me criou você, criou todas essas coisas lindas, maravilhosas. Ai, mas Olifá ficou tão contente, porque ele falou assim, foi Deus que mandou alguém para me contar isso. E o moço, o missionário, começou a contar para ele, sabe? Aqui tem uma história muito linda, maravilhosa. Um dia, Deus enviou o seu filho aqui neste mundo para ser sacrificado, para morrer
para nos perdoar os nossos pecados. E começou a falar com Olifá. E Olifá encheu os olhos dele de lágrimas, de tanta alegria que ele ficou de saber de tudo isso. E sabe o que aconteceu? Olifá aceitou o Senhor Jesus, porque o missionário perguntou para ele: você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador? Ser obediente a Ele? É Ele que é o nosso Criador. E ele falou: quero. E ele aceitou o Senhor Jesus. E aí um dia, Olifá ganhou de presente o Novo Testamento, aqueles 4 evangelhos, e ele começou a ler, começou a estudar, porque ele tinha muita sede, ele tinha muita vontade de aprender da palavra de Deus. Olha que coisa mais linda, né, criança? E aí um certo dia ele estava estudando, né, lá o seu livrinho lá, e ele escutou um grito. E aí, quando ele escutou aquele grito, ele saiu correndo e foi lá na tenda do lado, bateu na porta. O homem que morava aqui nessa casa se chamava Jogo, porque ele jogava muito. Então todas as pessoas da aldeia já conheciam ele como o nome dele, Jogo. E ele foi lá, e aí o homem estava muito assustado. Ele falou assim: ai, eu sonhei que eu vi uma coisa ruim que queria me levar. Eu tava com muito medo, tava me assustando. Aí, e eles acreditavam que existia espírito mal ali naquela aldeia, sabe? Lá tinha um pajé, que esse pajé era como se fosse um médico, um doutor, fazia aqueles remédios, matava porco, cozinhava o sangue do porco, sabe? Para fazer aqueles remédios para dar para a pessoa sarar. Inclusive, um dia o Olifá passou mal e seu pai foi lá e chamou esse pajé. E esse pajé fez tudo isso, pegou aquelas ervas amargas, fez aquele chá, matou um porco, fez do sangue lá, cozinhou aquele sangue, deu para Olifá beber. Olifá, que coisa ruim, que coisa ruim. E ele não gostou, ele era muito ruim. E sabe o que aconteceu? Lá na casa de Jogo, o Jogo não quis nem saber de ouvir falar da palavra de Deus. E Olifá voltou para casa, né? Foi para a tenda dele, continuou a estudar. E com isso o tempo foi passou uns tempos. Chegou mais um carro lá na aldeia. E Olifá já correu lá para saber quem era. E aí já o moço desceu do carro e se apresentou e falou: sou missionário. Eu vim dar estudo para os jovens, para os adolescentes aqui da aldeia. E Olifá ficou muito contente. Ele falou: ai, que bom, eu já estou falando da palavra de Deus. Inclusive, um dia desse, eu fui na casa de um moço ali, que se chama Jogo, e eu falei da palavra de Deus para ele, mas ele não quis me ouvir. Mas sabe o que aconteceu? Passando uns dias, né, num domingo, ele foi lá na igreja. E sabe o que aconteceu? Ele aceitou o Senhor Jesus como Salvador, e eu fiquei muito feliz. Aí o missionário falou: mas que bom que você ficou feliz, então você vai me ajudar. Ele falou: sim, eu ajudo, sim. Aí o missionário falou que ele ia lá do outro lado da aldeia. E aí o Olifá perguntou: eu posso ir junto com você? Eu quero ajudar também. Aí ele falou assim: pode, entra aí, vão lá comigo, entra no carro. Ele falou assim: mas eu posso ir atrás, na poltrona de trás? Porque eu tô todo molhado, né? E aí eu posso ir atrás? Ele falou: pode. E aí ele entrou dentro do carro e saiu o missionário e Olifá. Aí foi subindo o morro. Quando de repente estava descendo uma ladeira, o carro perdeu o freio. E aí o carro desbaranou e parou numa ribanceira. As rodas do carro ficou tudo assim pra cima, assim, ó. E Olifá bem quietinho lá atrás. E ele logo pensou: ai, Senhor,
foi por isso que o Senhor me lembrou de ir aqui atrás, para o peso ficar equilibrado, para o carro não cair lá na ribanceira. E ele saiu devagarzinho do carro e ele orou, fechou os olhinhos e orou e falou assim: ai Deus, não deixa o missionário morrer, Senhor, porque ele vai para falar a palavra de Deus e eu também. E aí, quando ele abriu o seu olhinho, o missionário estava saindo bem devagar do carro. Quando o missionário acabou de sair do carro, o carro caiu lá embaixo, no abismo. Olha que coisa, né, criança? Mais uma vez, Deus ouviu a oração de Olifá. A primeira vez que ele orou, que sem saber ele estava orando, pediu para que enviasse alguém para contar para ele, e foi enviado para ele. E agora com o livramento do carro. Olha que maravilha, que coisa boa. Deus é maravilhoso, né, criança? Assim como ele trabalhou na vida de Olifá, ele também pode trabalhar na sua vida também. E sabe o que aconteceu? Olifá continuou lá na aldeia e continuou a falar do amor de Deus. Ele agora já era um missionário, porque ele tinha prazer de falar da palavra de Deus, do amor de Deus. Mesmo ali naquela aldeia, tendo tanta gente má, com tanta coisa ruim, mas ele estava ali, brilhando, fazendo a diferença. E ele tinha um belo de um cavalo, né? E ele usava esse cavalo para ir nas outras aldeias, para dar estudo para os adolescentes, né? Para ir para os trabalhos, para ir para as outras igrejas, falar do amor de Deus. Um certo dia, estava bem de tardezinha já estava chovendo já, né? Ele montou no seu cavalo. Quando chegou lá na aldeia, na casa dele, ele saiu do cavalo. Quando ele saiu do cavalo, o cavalo desmoecou assim, ó, caiu. E ele imaginou: foi alguém que deu algum veneno, algum remédio para o meu cavalo, porque alguém má que não quer que eu fale da palavra de Deus, eu tenho certeza. Oh Deus, não deixe o meu cavalo morrer, Deus. Mais uma vez, Olifá orou ao Senhor. E aí, Olifá entrou na sua casa, fechou sua porta bem devagarzinho, ficou olhando e viu assim, estava meio escuro, mas ele viu o cavalo dele lá quietinho, lá, ia embaixo de uma árvore, e ele entrou e ele dormiu. Sabe, criança, quando nós temos paz em nosso coração, convicção e certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, nós fazemos como Olifá. Nós deitamos, dormimos e descansamos. Aí quando amanheceu o dia, que Olifá levantou e abriu a porta, sabe o que aconteceu, criança? Vocês nem imaginam, né? O que vocês acham? Você acha que o cavalo estava morto? Ou que ele estava ainda caído lá? Vocês acham? Nada, não. O cavalo estava em pé, já comendo capim. Parecia que não tinha acontecido nada com ele. Olha que maravilha. Mais uma vez, Deus ouviu a oração de Olifá. Que coisa boa, né, criança? E olha que desde criança que ele já tinha aquela vontade em seu coração de conhecer o amor de Deus, de conhecer quem criou ele, quem criou todas aquelas coisas. E Olifá ficou um rapaz muito lindo, maravilhoso, e ele continuou pregando da palavra de Deus, pregando o amor de Deus. Sabe por quê, crianças? Por quê? Porque ele estava falando a verdade. E quando nós falamos a verdade nos liberta. Por isso, criança, se você ainda não conhece ainda essa verdade, procura conhecer, abre o seu coraçãozinho, deixa o Senhor Jesus entrar em seu coração. Faça como Olifá, tome esse exemplo maravilhoso, né, de ter prazer de falar da palavra de Deus, do amor de Deus. E vocês sabem que toda a família de Olifá se converteu, aceitou Jesus como seu Salvador. Por isso, criança, use o seu tempo
para falar para os seus amigos do amor de Deus, porque é muito bom poder falar do amor de Deus. Ainda bem, né, criança, que Olifá um dia conheceu a história do Senhor Jesus, uma história que ele foi lá na cruz do Calvário, crucificado, morreu por Olifá, morreu por mim, morreu por vocês, cada um de vocês. Mas ele não ficou aí nessa cruz não, criança. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele ressurgiu dos mortos. Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso para estar nos assistindo, para estar nos vendo, para estar nos perdoando. Que coisa boa, né, criança? Assim como Olifá, nós temos que ser missionários, nós temos que falar da palavra de Deus para todas as nossas famílias, nossos amigos, para todos. Todos precisam saber do amor de Deus, não é, criança? Não é muito boa essa história, essa lição de vida que Olifá deu para nós? Por isso, criança, se você ainda não tem o prazer de falar do amor de Deus, corra para os braços de Jesus, aceite o Senhor como Salvador e fale do amor de Deus, porque é muito bom, tá bom, crianças? Vamos orar? Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, que possa existir neste mundo muitos Olifás, para que todas as crianças, Senhor, que possa abrir seu coraçãozinho, ó Pai, e ter sede, ter prazer de ler a Tua palavra, de ouvir, de obedecer a Ti, de falar do Teu amor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu tenho o maior prazer de falar do Teu amor, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, eu agradeço por tudo, ó Pai. Nós oramos, é no nome do Senhor Jesus. Amém? Beijo no coração e até a próxima!